Todo mundo já leu um livro ou viu um filme sobre um jovem que vive no interior e tem uma vida simples, mas de uma hora para outra ele é convidado para participar de uma missão ou ele é anunciado como o herói de uma antiga profecia. E de uma hora para outra a vida dele muda, e aí ele começa a viajar e viver aventuras e se encaixar em detalhes de alguma profecia e de alguma maneira ele acaba salvando o mundo e virando o rei no final das contas e todo mundo vive feliz para sempre. Mas o que aconteceria se esse herói falhasse? Se ao invés dele usar o poder que ele tem para fazer o bem, ele na verdade fizesse o mal, conquistasse o mundo, fosse dominado pelo poder? O que aconteceria se o tão esperado herói na verdade se tornasse o vilão? O autor da trilogia Mistborn, chamado Brandon Sanderson, ele fala em um de seus vídeos que quando ele ainda era um jovem leitor, ele sempre imaginava como seria o final de Senhor dos Anéis se o Sauron tivesse pegado o anel de Frodo e dominasse o mundo. Ou como seria o final de Harry Potter se Voldemort no final matasse Harry e tomasse o controle do mundo bruxo. E é assim que o Império Final começa, num mundo onde o antigo herói foi consumido pelo poder e se tornou um imperador imortal, mau e muito poderoso. Sejam bem-vindos, nascidos da bruma e brumosos. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise do livro O Império Final, primeiro livro da trilogia Mistborn por Brandon Sanderson, o maior autor de fantasia da nossa geração. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira delas vai ser uma pequena sinopse sobre o livro para as pessoas que não leram saber um pouco do que se trata e ficar com um gostinho de quero mais. A segunda vai ser uma parte com spoilers apenas sobre o Império Final. E a terceira, as minhas considerações finais sem spoiler. O momento em que cada uma dessas partes do vídeo começa e termina vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu li a trilogia Mistborn pela primeira vez esse ano e eu gostei tanto que eu convenci a minha namorada a ler, ela comprou os livros e eu reli junto com ela. E sem dúvida nenhuma, essa foi a melhor série de livro que eu li nos últimos anos. Essa trilogia se passa no mundo de Scadrial, que é um dos muitos mundos que existem dentro do Cosmere. Se você ainda não sabe o que é o Cosmere, clica aqui no card no meu vídeo explicando um pouco mais sobre esse universo interconectado do autor. 1000 anos antes da história do livro, um homem considerado o herói das antigas profecias enfrentou e venceu uma criatura maligna que ia destruir o mundo, chamada Profundeza. Fazendo isso, ele ascendeu, ganhou um poder misterioso e se tornou imortal. Nos primeiros séculos depois da sua ascensão, ele conquistou o mundo e formou o Império Final. Ele se autodenominou como o Senhor Soberano e se proclamou como Deus. As pessoas que o ajudaram em sua missão, ele presenteou com um poder chamado Alomância, que é a habilidade de ingerir metais e extrair o poder deles. Essas pessoas formaram a nobreza, e o resto da população, que era a maioria, foi escravizada e chamada de Ska. 1000 anos depois, o Senhor Soberano ainda governa o Império Final. A nobreza ainda detém as riquezas conquistadas às custas do trabalho dos Ska. Os Ska são oprimidos e considerados uma outra raça, muito inferior à nobreza. Toda a trilogia Mistborn tem um tom bem sombrio, e por mais que algumas editoras pelo mundo publicaram essa série como fantasia infanto-juvenil, ela foi originalmente escrita como fantasia adulta. O mundo é escuro, cinzas caem do céu regularmente, o sol é vermelho e uma misteriosa bruma chega junto com o cair da noite todos os dias. Nas primeiras páginas de O Império Final você percebe que tem alguma coisa errada com esse mundo. Ele parece ser um mundo doente, as plantas são marrons, e por conta de tantas cinzas caindo dos céus com o passar do tempo, as cidades são todas sujas, cheias de fuligem. Mas antigas histórias e lendas dizem que o mundo era totalmente diferente antes da ascensão do Senhor Soberano, que existiam plantas verdes e que o sol ele era normal, mas que por algum motivo depois da sua ascensão o mundo adoeceu. O livro tem 2 protagonistas, Kelsier e Vin. Kelsier, também conhecido como O Sobrevivente, é um Ska bastardo, e foi um dos melhores e mais famosos líderes de gangue de toda Luthadel, que é a maior cidade e capital do Império Final. Mas em um de seus planos, Kelsier e sua esposa Mer foram capturados pelo próprio Senhor Soberano e mandados para a prisão mais brutal do Império, chamada os Poços de Hafsen. Mer morre nos poços, mas Kelsier ele não só consegue fugir, como ele também explode e se torna um nascido da bruma. No livro, a expressão explode é usada para uma pessoa que adquire poderes alomânticos, se tornando um nascido da bruma ou um brumoso, mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Ninguém nunca antes havia conseguido fugir dos poços, então isso faz com que a fama de Kelsier cresça ainda mais. Antes ele era apenas um ladrão líder de gangue muito famoso e muito bem sucedido, mas agora ele é o sobrevivente de Hafsen e uma inspiração para todos os Ska. As suas características principais são o sorriso e o otimismo, porque ele fala que o Lord Ruler já tirou tanto dos Ska que ele não pode tirar a felicidade também, e isso é uma coisa bem legal na personagem. 2 anos depois da sua fuga dos Poços de Hafsen, Kelsier volta para Luthadel e reúne a sua antiga gangue. Nessa reunião, ele conta de seu mais novo plano, e também o mais ambicioso. O plano é basicamente ajudar a rebelião dos Ska a destruir o Império Final e roubar o metal precioso do Senhor Soberano, chamado Ation.
Os outros membros da gangue acham isso uma loucura, porque durante 1000 anos várias rebeliões de Ska tentaram derrubar o Império Final e nenhuma delas teve sucesso. Mas mesmo assim, sem muito esforço, Kelsier consegue persuadi-los a participar de seu plano. Vin tem 16 anos, ela também é uma Ska bastarda, e passou boa parte da sua infância sendo judiada pelo seu irmão mais velho, Rim. Ela também passou a vida dela no submundo, e sofreu muito para os líderes de gangue para quem ela trabalhava. Ela sofre de estresse pós-traumático, e ela não confia em ninguém, porque tudo que ela conheceu na vida foram traições. E além de tudo, ela não sabe o que é amor e nem amizade. Ela tem uma misteriosa habilidade que ela chama de sorte, mas logo no começo do livro ela descobre que é na verdade a alomância, o misterioso poder da nobreza. Kelsier descobre ela e a recruta para participar do plano para derrubar o Império Final. E Vin, assim como Kelsier, também é uma nascida da Bruma. E Kelsier, desde o começo do livro, já começa a treiná-la para usar esses seus misteriosos novos poderes. Durante a história, nós acompanhamos o desenvolvimento da Vin, ela aprendendo a usar a alomância e também a confiar nos membros da gangue de Kelsier. E mais importante, ela começa a entender o significado e a importância da amizade. Esse é aquele tipo de livro que já te prende na primeira página e que te deixa com aquela vontade de saber tudo o que vai acontecer. E eu, pessoalmente, gosto muito de livros que me cativam logo no começo, porque já me deixam com interesse logo do início para ver o que vai acontecer na obra e assim fica muito mais fácil de ler e ter um desenvolvimento da história. A alomância é um poder concedido à nobreza pelo Senhor Soberano. Ela é hereditária e por isso é estreitamente proibido a relação entre Ska e um nobre. Esse poder consiste na pessoa ingerir um determinado metal e o queimar dentro de seu organismo, extraindo o poder desse determinado metal. Cada um dos 10 metais apresentados no livro concede um poder diferente para a pessoa que o queima. E nesse mundo existem 2 tipos de alomânticos. Os brumosos, que são alomânticos que podem queimar um único tipo específico de metal. E cada brumoso tem um nome diferente, de acordo com o metal que ele queima. Os nascidos da bruma são muito mais raros, perigosos e poderosos, porque eles podem queimar todos os 10 tipos de metais. Eles são ótimos espiões e assassinos. E eles usam capas com tiras de tecido esvoaçante que os ajuda a se camuflar com a bruma. E essas capas são bem legais. Na alomância é assim, ou você queima um metal, ou você queima todos os 10. É 8 ou 80. Entre a nobreza, a alomância já é rara, porque não são todos os nobres que nascem com essa habilidade. Agora, para um Ska nascer com essa habilidade, é extremamente raro, porque todos os Skas bastardos são caçados pelo Ministério do Aço. O Ministério do Aço é a organização que o Senhor Soberano usa para controlar todo o império dele. O Ministério do Aço é dividido em 4 setores: o de finanças, o de recursos, o religioso e o de inquisição. O setor de inquisição é comandado pelos Inquisidores de Aço. Eles são criaturas muito poderosas e consideradas imortais, porque ninguém nunca viu um morrer. Mas eles também são muito perturbadores, porque eles têm 2 pregos que atravessam os olhos e vão até o outro lado da cabeça. E ninguém sabe exatamente como que eles sobrevivem a isso. Esses inquisidores são responsáveis por caçar os Ska bastardos, porque eles não querem de maneira nenhuma que os Ska tenham esses misteriosos poderes da alomância. Portanto, um Ska nascido da bruma é praticamente impossível de existir. Por isso, ter o Kelsier e a Vin no mesmo time é um baita num combo. 8 dos 10 metais são chamados de os metais básicos. E eles são peltre, estanho, zinco, latão, aço, ferro, bronze e cobre. Cada um deles dá um poder específico para o alomântico que o queima. Por exemplo, estanho aguça os 5 sentidos, e um brumoso que queima estanho é chamado de olhos de estanho. O peltre ele fortalece todo o seu corpo e te deixa muito mais resistente, e os brumosos que queimam peltre são chamados de brutamontes. O aço empurra metais para longe de você, e os brumosos que o queimam são os atiradores, enquanto o ferro ele atrai os metais para você, e os brumosos que queimam ferro são os atraidores. Os outros metais eu vou deixar vocês descobrirem o que cada um faz quando vocês estiverem lendo. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a alomância, deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm, porque eu pretendo fazer um vídeo explicando bem mais detalhadamente como funciona esse sistema de magia. Se você ainda não leu o Império Final e os outros livros da trilogia, todo o começo de capítulo tem uma epígrafe, e elas são muito importantes para toda a trilogia, então presta atenção nelas. Esses símbolos que eu coloquei durante o vídeo, como esse, são glifos, e cada um deles representa um dos metais alomânticos. Mas além disso, cada um deles também representa um número e uma letra. Esses símbolos fazem parte do que se chama alfabeto alomântico ou alfabeto do aço. Agora eu vou entrar no momento do vídeo com spoilers, então se você ainda não leu o Império Final, já pula para as considerações finais. O tempo que os spoilers começam e terminam vão estar aqui na tela e também na descrição do vídeo. E falando em spoilers, se você já leu o livro e for comentar alguma coisa aqui embaixo que tenha spoiler, deixa avisado no começo do comentário para não estragar a experiência de ninguém. Uma das coisas mais intrigantes para mim nesse primeiro livro foi a feruquemia.
Pra mim, ela é tão interessante quanto a Alomância, se não um pouco mais. E eu acho que de todos os atributos que ela tem e dos poderes que ela fornece, o mais legal são as memórias de cobre, que te fazem guardar memórias dentro de um bracelete. Eu achei isso genial. Eu queria muito ter isso e eu não reprovaria mais nenhuma prova e poderia ler todos os livros que eu quisesse, lembrar deles em todo momento e seria, sei lá, simplesmente fantástico. E além disso, no final do livro, descobri que o Senhor Soberano também era um feruquemista. Foi tão mind-blowing que derreteu meu cérebro, eu juro pra vocês. A primeira vez que eu li o Império Final eu não prestei tanta atenção nas epígrafes, por isso que eu falei naquela outra parte do vídeo pra galera prestar atenção. Então quando a Vin percebe que o Senhor Soberano na verdade é o Kashyyyk, eu fiquei um pouco perdido porque eu nem lembrava quem que era o Kashyyyk, de tão perdido que eu tava com os nomes dessas epígrafes. E aí quebrou um pouco o momento porque eu tive que voltar umas páginas, procurar melhor, e aí quando eu realmente entendi eu fiquei caramba, mas não estragou de maneira nenhuma a minha experiência, foi muito legal, eu fiquei muito chocado real. Mas já eu falo um pouquinho mais sobre o que eu achei do final do livro. Vamos falar um pouco mais sobre as coisas que aconteceram durante. Eu não vou falar as coisas necessariamente na ordem e eu nem vou explicar muito sobre a história, até porque eu imagino que quem está vendo essa parte já leu o livro. Vai ser mais ou menos uma discussão de eu falando pra vocês as coisas que eu mais gostei. Então bora lá, continuando. Eu vou ser sincero que no começo do livro eu tava me divertindo bastante com o Ieden. Eu achava engraçado o jeito que ele era meio tipo burro, mas achava que sabia de tudo. E aí o Brisa ficava tirando sarro dele, coisa do tipo. Mas quando ele leva o exército de Ska pra treinar contra uma outra cidade, um exército de outra cidade, eu fiquei muito frustrado, muito decepcionado e muito irritado. Porque se tem uma coisa que me irrita muito é decisão burra. E assim, eu só não vou falar que eu fiquei mais irritado porque ele morreu. Porque se ele tivesse ficado vivo eu teria ficado mais irritado ainda. Mas isso foi assim, totalmente inesperado pra mim. Eu não vi aquele exército morrendo. E eu realmente não tinha ideia como eles iam conseguir superar isso e manter o plano e ainda conseguir finalizar esse plano no primeiro livro. Porque eu falei, mano, perdeu o exército, perdeu tudo. E aí isso foi muito legal ver como o Brandon Sanderson desenvolveu isso até o final do livro. Duas das maiores críticas que eu ouço por aí sobre o Brandon Sanderson é a habilidade dele para escrever romance e a escrita dele, que tem gente que fala que é muito simples. Mas eu vou ser sincero que eu gosto das duas coisas. Eu gosto de uma escrita simples, mas que tem uma história muito complexa por trás. Eu acho que é uma coisa que ele faz com excelência e deixa os livros dele sendo acessíveis para qualquer pessoa que quiser ler, então eu acho isso muito legal. E na questão do romance, eu acho muito legal o romance da Vin e do Elend. A minha namorada, ela achou que foi muito apressado, mas na verdade eu achei muito legal, eu gostava muito dos diálogos dos dois, e o Elend com todas essas questões filosóficas e ficar pensando, ah não, mas os Ska, eles são que nem a gente, e um pensamento meio burro, né, de tipo nobre assim, e aí é engraçado ver ela reagindo a isso e ver as respostas que ela dá pra tentar não se entregar e ao mesmo tempo se manter no papel, mas querer ajudar ele em algumas perspectivas. Eu achei muito legal essa dinâmica e eu gosto muito do relacionamento dos dois. E pra ser sincero, o Elend é um personagem que eu me identifico muito, porque eu sou o tipo de cara que eu levo meu Kindle pra tudo quanto é lugar e definitivamente se eu atendesse um monte de bailes durante a semana e durante o mês, eu levaria o meu Kindle pra ficar lendo nas festas. Outra grande surpresa pra mim no livro foi descobrir que a Shan era Mistborn. Eu detestava ela, toda vez que ela aparecia no livro eu tinha tipo um repúdio por ela, assim, porque ela tratava a Vin tão mal e tratava as outras pessoas com tanto desprezo, que eu fiquei bem, vou ser bem sincero, assim, pode ser até meio pesado, mas eu fiquei feliz quando a Vin matou ela. E foi uma morte genial, que jeito que a Vin arranjou de fazer toda essa batalha. Eu não sou o maior fã de batalhas em livros, porque eu fico bem perdido, dependendo do jeito que o autor escreve, o que está acontecendo, eu não consigo me localizar bem, eu não consigo entender o que está acontecendo, mas essa batalha foi uma que eu vibrei. Quando a Vin, ela extingue o metal dela para guardar um pouquinho para depois, com toda essa mentalidade dela de ter vivido na rua, ela mostra isso no começo do livro, quando ela esconde comida para se ela ficar com fome depois. Eu achei bem legal esse paralelo com ela guardando o Ation para de uma maneira até um pouquinho para gastar, mas também para enganar a Shan, e a reação da Shan quando ela percebe que a Vin acabou, mas logo em seguida a Vin queima de novo e ela fica perdidaça. Eu achei isso muito legal, e aí quando ela mata a Shan eu fiquei tipo, yes! Sim! E isso foi muito da hora, assim, eu perdi a compostura lendo isso, eu tava lendo de madrugada e eu vibrava no meu quarto, eu falei, pronto, vou acabar acordando a casa inteira. Mas deu tudo certo no final e eu ainda gosto muito dessa cena. E o capítulo seguinte eu acho que só acrescenta mais ainda para quão bom foi essa luta. Porque ela chega lá no esconderijo deles e tá todo mundo reunido e ela chega sem o vestido dela, só com as roupas de baixo, toda ensanguentada, e todo mundo fica, meu Deus, o que aconteceu? E ela fica, eu matei a Shan, como se fosse tipo nada demais assim, sabe? E aí geral fica tipo, nossa, mas por que você matou a Shan? E ela fala, porque ela ia matar o Elend, e ela era uma Mistborn, por sinal, tal. Daí o Kelsier fica bravo com ela, porque ela arriscou todo o plano para proteger um único nobre, e essa hora ela surta. E aí ela de uma forma se abre com as pessoas, e ela fala todas as coisas que ela passou e os abusos que ela sofreu,
e como eles, por serem ladrões e terem dinheiro a vida inteira, eles sempre viveram como nobres, mas sem títulos. Eles nunca foram realmente Sky, eles nunca souberam realmente o que era sofrer e o que era viver como um Sky. E só de falar me arrepiou, porque essa cena, esse discurso dela é muito legal, e é mais legal ainda depois quando ela sobe e tem aquela conversa em particular com o Kelsier, que ela conta pra ele que ela consegue perfurar as nuvens de cobre, e aí ele meio que percebe que na verdade a Mare nunca tinha traído ele. Eu achei isso muito legal. E toda essa conversa dele falando tipo, se ninguém falasse umas besteiras de vez em quando, a gente não teria essa união toda. E todos os momentos que eles têm como uma equipe, como uma família, eu acho que acrescentam muito no livro. Pra mim, as melhores cenas são as que eles estão reunidos à noite, dando risada, contando piada, e aí o fantasma chega e fala naquele dialeto esquisitíssimo dele, que você não entende nada, e todo mundo começa a dar risada, imitar ele falando. Essas são as melhores cenas, eu acho que trazem muito a alma do livro, trazem muito a moral das personagens, o porquê elas estão lutando. Esses momentos de alegria realmente me fizeram aproveitar muito o livro e sinceramente são um dos pontos mais positivos que eu tenho pra falar. A primeira vez que eu li, eu já estava sentindo um pouco que o Kelsier ia morrer desde mais ou menos a metade do livro assim. Mas eu não imaginei que ia ser nesse livro, eu imaginei que ele ia morrer nos próximos e ele ia ser uma morte grandiosa numa batalha e tudo mais. E durante o livro, o Kelsier ele vai deixando algumas pistas, que ele tem um plano que as outras pessoas não sabem, que é meio que como se fosse um plano secreto dele, que ele está planejando alguma coisa. E a primeira vez que eu li, eu não percebi isso, só da segunda vez. Mas mesmo assim, eu já tinha aquela sensação que ele ia morrer por conta de algumas frases, de algum jeito que era tratado, principalmente quando a Vin pergunta pra ele se ele vai abandonar ela, e ele fica tipo, eu não sei e tal. Eu falei, ele só abandonaria ela se ele morresse, então provavelmente ele vai morrer. E aí eu achei que eu tava preparado pra morte dele, mas quando ele realmente morreu eu percebi que eu não tava nem um pouco preparado. Quando ele começou a lutar contra o Inquisidor na praça, eu falei, pronto, é agora que o Kelsier morre, porque até hoje ninguém descobriu como matar o Inquisidor. O Marsh tinha essa missão, ele morreu, e aí agora o Inquisidor vai matar você. E aí quando ele consegue pregar a cabeça do Inquisidor no vagão e decapitar ele e o Inquisidor morre, eu fiquei, pronto, é isso, acabou. O Kelsier agora é o cara mais pica das galáxias que tem e acabou pra todo mundo. Ele vai conseguir matar o Senhor Soberano. Só que aí logo em seguida o Senhor Soberano chegou e matou ele com um tapa na cara e uma lança. E pra ser sincero, eu não tava botando muita fé nessa questão do Senhor Soberano conseguir se regenerar de qualquer machucado. E nessa cena ele tem 2 lanças literalmente atravessadas nele e ele continua andando como se nada tivesse acontecido, tira a lança, mata o Kelsier e vai embora depois de boa. E o fato dele ser novo também, eu fiquei caramba, eu imaginei que ele ia ser uma uva passa enrugada, mas na verdade ele é um cara novinho, e a Vin ainda fala que ele é bonito. Mas até esse momento eu ainda tinha esperança que isso fazia parte do plano do Kelsier de uma maneira diferente do que teve no final, mas que ele ia voltar de algum jeito. Mas quando eles chegam no capítulo seguinte, encontram lá o depósito cheio de armas e as cartas do Kelsier, aí eu comecei a chorar porque eu percebi que ele realmente tinha morrido. E ele fala pra Vin, que ele queria uma filha, alguma coisa assim, e que ele ia falar pra Mare sobre ela, aquilo me deixou aos prantos de uma maneira que vocês não têm noção. Eu lia, eu chorava. Eu lia de novo, eu chorava de novo. E foi a mesma coisa quando eu reli. E aí a cena dos Ska começando a se rebelar e sair à noite pela primeira vez nas brumas foi muito emocionante. E fez muito sentido porque durante todo o livro o Kelsier perguntava pro Sazed o porquê as pessoas, mesmo depois que os exércitos já tinham sido destruídos durante o Império Final, as pessoas continuavam a acreditar. E por que a religião foi meio que a fronte de batalha que durou mais tempo em toda a luta contra o Império Final. E o Sazed tenta explicar pra ele o conceito de fé e o conceito dos mártires, mas o Kelsier ele não entende, porque não é uma coisa que ele conhece. E é muito legal ver que ele consegue se tornar um e ele consegue realmente fazer o plano dele ser bem sucedido. Eu acho muito legal uma frase que eles falam em determinado momento desse final de livro, que é: o Kelsier sabia que os Ska nunca iam se rebelar contra o deus deles, no caso o Senhor Soberano. Então para isso, ele tinha que dar para eles um novo deus. Então isso assim, foi uma sacada genial. Eu gosto muito do jeito que o tema de religião é abordado durante o livro todo. E isso foi assim, uma finalização muito legal pro arco do Kelsier. E a participação do Sazed fez com que ele, o Sazed pra mim é o meu personagem favorito e ele só cresce durante o livro, o arco dele é muito bacana. E se eu tivesse uma única palavra pra resumir o plano do Kelsier, esse plano foi E o toque final da gente descobrindo o que realmente era o Lord Renux, ele era um Kandar que comeu os ossos do Lord Renux pra interpretar, e por isso ele era tão bom ator e nunca saía do personagem. E eu achei muito legal ele comer os ossos do Kelsier e reaparecer pros Ska como se ele realmente tivesse ressuscitado. E foi uma parte muito legal, eu achei muito da hora o jeito que todo o livro ele apontava já nessa direção, mesmo que a gente não conseguisse ver. E uma das coisas que eu tô mais esperançoso pra ver ser desenvolvida nos próximos livros é a relação do Oresur com a Vin. E a verdade é que no geral eu não tenho nenhuma crítica pra esse final. É simplesmente fantástico.
O Sazed salvando ela na prisão que os inquisidores colocaram ela é muito legal. Eu gosto muito de ver ele diminuindo de força, diminuindo de tamanho, ficando mais fraquinho para juntar a força dele e conseguir libertar ela. Eu gosto muito desse jeito que a feruquemia funciona. E aí o Eden chegando para salvar ela, tudo, eu acho muito legal. É uma baita atitude. Mostra também muito da motivação do personagem, mesmo ele não sabendo lutar. Ele fazendo isso por uma pessoa que ele realmente não conhecia. Porque ele conhecia uma personagem, que era a Valete. Mas ele não conhecia a Vin. E mesmo assim ele se arriscou por ela e foi pra lá porque ele amava ela. E eu acho isso muito legal, eu acho que acrescenta muito na personagem. Em nenhum momento eu esperei que o Marsh estivesse realmente vivo. Eu acho que eu até pensei nisso na hora que eles acharam ele morto, mas depois que o Kelsier morreu eu falei, provavelmente ele não vai voltar, eu não estava esperando. E quando ela é pega pelo Inquisidor na sala do trono do Senhor Soberano, eu realmente não tinha ideia de como ela ia sair daquela situação, ainda mais com 7 Inquisidores, 8 Inquisidores no quarto do lado dormindo. E aí o Marsh aparece, mata o Inquisidor, conta meio que o segredo deles, que é o prego que fica entre a clavícula, se eu não me engano, pelo que eu entendi. E aí ele tenta matar o Senhor Soberano, achando que ele tem os pregos também pelo corpo, mas na verdade ele não tem. E aí o Senhor Soberano só acaba com ele também, e nessa hora a Vin percebe o quão poderoso ele é. Eu realmente acreditei que quando a Vin ela queimou o 11º metal e viu a sombra dele, na primeira vez que ela fez isso eu falei, é só você atacar aquela sombra que o Senhor Soberano vai morrer também. Se você mata a pessoa no passado, meio que ela morre no futuro. E aí ela só passou reto pela sombra e eu fiquei, caramba, e agora? E eu falei, pronto, esse metal é praticamente inútil. Mas ele deu a pista essencial que ela precisava para descobrir que ele era um feruquemista. Mas mesmo assim, se ela não tivesse conseguido drenar o poder da bruma para ela não teria chance contra o Senhor Soberano. A primeira vez que eu li, eu não entendi a magnitude do poder dele. Mas é uma coisa assim, que quando eu paro para pensar agora, eu não consigo meio que compreender de tão poderoso que ele era. Se você não entendeu como o poder do Senhor Soberano funcionava, era basicamente assim. O Senhor Soberano, antes da Ascensão, na época chamado de Hashik, já era um feruquemista. E a feruquemia, por natureza, é um poder neutro. Para ele guardar a idade, basicamente o que ele fazia? Ele ia para a sala dele 3 vezes por semana e ficava 3 horas naquela sala, que é a sala que o Kelsier queria entrar. E nesse lugar ele ficava durante um período de 3 horas, mais ou menos uns 30 anos mais velho. E se ele fosse um feruquemista normal, o que aconteceria? Depois, quando ele quisesse ficar mais novo, ele poderia ficar 30 anos mais novo pelo mesmo período de 3 horas. Mas o que diferenciava o Senhor Soberano é que ele também era um alomântico. E a alomância é diferente da feruquemia. A alomância ela é um poder positivo. Você extrai todo o poder que você usa dos metais e você não gasta nada que é seu. Então quando você mistura a feruquemia com a alomância, acontece o seguinte. Se você usa a alomância para queimar um metal feruquêmico que você mesmo guardou, você multiplica o poder desse metal em 10 vezes. Então quando o Senhor Soberano ele queimava um metal feruquêmico que ele mesmo tinha guardado um atributo, ele extraía uma quantidade muito maior de poder do que ele realmente tinha guardado. E por conta disso, todas as habilidades dele, feruquêmicas e alomânticas, tinham muito mais poder do que o normal. E como 3 vezes por semana ele ficava 3 horas naquela salinha dele, mais velho, mais fraco, provavelmente guardando vários atributos dentro das mentes de metais dele, ele tinha um estoque tanto de idade quanto de saúde e talvez outros atributos infinitos praticamente. Então, por ele ter uma quantidade absurda tanto de idade quanto de saúde guardada nos braceletes dele, ele não poderia ser morto por ninguém, porque ele poderia se regenerar de qualquer coisa. E ele nunca ficaria velho porque ele estaria sempre renovando a idade dele e queimando o metal da idade. Então, basicamente, ele alcançou um nível de imortalidade através de um simples truque. Simples não, porque conseguir ser um feruquemista e um alomântico é bem difícil. Mas no caso dele, ele deu sorte. E uma das coisas que eu também fiquei muito intrigado foi com a frase final dele, logo antes dele morrer. Que ele fala, você não sabe o que eu faço pela humanidade. E ele não fala tipo, você sabe o que eu fiz no passado, como se fosse tipo, ai, eu derrotei a profundidade lá no passado. Ele fala, o que eu faço pela humanidade. Então o que vocês acham? Que ele realmente estava de alguma maneira protegendo a humanidade de algum mal maior? Ou que ele simplesmente era um cara que estava ficando meio louco de estar vivo por 1000 anos e se achava a última bolacha do pacote ou importante, mas simplesmente por uma questão de ego? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários para a gente poder continuar conversando. E agora minha última pergunta para vocês da parte com spoiler. Como que vocês acham que é possível a Vin, o Senhor Soberano e os Inquisidores perfurarem as nuvens de cobre dos alomânticos? Esse é o fim da parte sem spoiler e eu vou falar agora minhas considerações finais sobre o livro. As personagens do livro, no geral, são sensacionais e eu, particularmente, sou apaixonado pelo arco da Vin. Eu gosto muito de ver o desenvolvimento dela durante o livro.
daquela criaturinha medrosa e toda selvagem que você vê no começo, que não chega perto de ninguém, que fica sentada toda encolhidinha, tentando não ser vista por ninguém e tentando não ser reconhecida, e o jeito que ela evolui durante o livro e começa a se soltar mais com as pessoas, começa a ser mais natural, começa a conversar mais. E o que eu mais gosto é que ele é muito constante, ele segue muito a moral dela e ele vai aos poucos, não é uma coisa de uma hora para outra ela começou a confiar nas pessoas. É uma coisa gradativa que você vai vendo o crescimento dela e você vai crescendo junto com ela e você vai aprendendo a confiar e gostar mais das pessoas que estão na gangue do Kelsey. E eu acho isso muito legal. A dinâmica do Brisa e do Ham é sensacional, eu dou muita risada com os dois, os questionamentos filosóficos do Ham são muito legais e o jeito que ele enxerga a moral e a questão de escolhas e os debates dele com o Brisa são muito legais, eu acho que vocês vão gostar. No geral, as personagens são muito bem construídas, os arcos de todas elas são muito legais e eu gosto muito de ver o quão fiel todas as personagens são às morais delas e ao que o autor propõe, e é muito legal ver o crescimento deles, os aprendizados e as coisas que eles começam a fazer ou deixam de fazer de acordo com coisa que eles aprendem, mas em nenhum momento sendo uma coisa que está fora do lugar. Eu sei que ficou um pouco vago, mas não tem como eu falar muito mais que isso sem dar spoiler para vocês. O enredo é a especialidade de Brandon Sanderson, principalmente o final. Ele fala em várias entrevistas dele que a parte favorita dele do processo de escrita é escrever o final. Então, você vai ver, se você ler esse livro, você vai ver que o final dele é muito bom e o final da trilogia é melhor ainda. E o desenvolvimento dessa história em específico é de se aplaudir de pé, de tão bom que é. E uma curiosidade interessante é que esses finais grandiosos são característicos das obras do Brandon Sanderson, é praticamente uma marca registrada dele. Durante os seus livros, ele vai depositando várias informaçõezinhas que você vai absorvendo aos poucos e quando chega no final elas se unem num único segredo grandioso que quando você começa a descobrir você só não consegue parar de ler. E isso geralmente acontece nas últimas 200 páginas do livro. E no meio da comunidade americana, isso é conhecido como Sanderlanche, uma mistura de Sanderson com Avalanche, que é referência a essa avalanche de informações que ele passa para os leitores no final de cada um dos seus livros. E não fica pensando que isso é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa excelente, é um dos pontos positivos da escrita dele. E eu te garanto que nos finais do livro dele você não vai conseguir parar e você vai ficar muito surpreso, porque os finais dele são sempre surpreendentes. Muitas pessoas criticam a parte de romance e alguns clichês do livro, como a Vin chegando no primeiro baile dela, mas são coisas que eu acho muito legal, que eu gosto de ler. Eu gosto de ler clichês quando eles são bem feitos, e nesse caso eles são muito bem feitos. O Brandon, ele faz duas coisas muito bem. Uma delas é escrever clichês. Os clichês dos livros dele são muito bons, são muito bem escritos, mas ele também contorna esses clichês e te leva para lugares nos livros que você nunca imaginaria que você fosse. Então eu acho isso bem legal, eu acho que é diferente do gênero, eu gosto muito da escrita dele e é por isso que eu considero ele um dos maiores escritores de fantasia, se não o maior da nossa geração. A última coisa que eu tenho para falar do ritmo do livro é que o último quarto dele eu li em uma única noite. Sem brincadeira, eu comecei a ler umas 10 horas da noite, numa plena quarta-feira, e eu virei a noite lendo. Eu só percebi que eu tinha extrapolado quando eu olhei pra fora e o sol estava nascendo. Mas valeu muito a pena, porque o final simplesmente não dava pra parar. Eu tentava dormir e eu falava, não, eu preciso continuar lendo, eu preciso saber o que vai acontecer. E, assim, não preciso falar muito mais que isso para você entender que eu gostei muito e que eu acho que o ritmo do livro ele é muito fluido, ele é muito dinâmico, ele é bem rápido, então vai te cativar e vai fazer você querer devorar esse livro. Eu gosto muito do mundo criado, mesmo ele sendo relativamente simples, porque ele tem muitas semelhanças com o mundo real, eu acho muito legal esse tom mais sombrio que ele tem, do mundo que esteja meio doente, que tem cinzas caindo do céu frequentemente, e a bruma que chega de noite, e o sol vermelho, eu acho muito legal isso, eu acho que dá um tom mais escuro pro livro, e que faz a história ficar um pouco mais misteriosa e dá vontade de você ler mais. E eu acho que de tanta coisa que acontece no livro, não tem por que ter um mundo tão mais elaborado do que a gente tem em Mistborn. Eu acho que ele é simplesmente perfeito para a história. O sistema de magia criado é um absurdo de bom. Ele é totalmente original e eu te garanto que você nunca leu ou ouviu nada parecido com o que tem nas páginas sobre a alomância e outro sistema de magia que você vê pelo livro. Uma das coisas que eu mais gosto é que ele é muito científico. Ele respeita muitas das leis naturais do mundo e leva em consideração muitas das leis da química e da física. Eu gosto muito desse tom de realidade que ele dá para o livro. Autores, se vocês quiserem me agradar, façam um sistema de magia impossível do jeito que vocês quiserem, mas façam eles parecerem reais. Isso me compra muito em um livro. Além do enredo, outra especialidade de Sanderson é criar esses sistemas de magia muito diferentes do que a gente vê por aí. E a alomância não decepciona. O Brandon é um cara muito didático, então por mais que a alomância seja um pouco complicada, ele explica de uma maneira muito lúdica que faz você entender e não é nem um pouco cansativo. E por último, o meu maior elogio para esse livro é o jeito que ele aborda os temas propostos, principalmente o de religião. O Senhor Soberano, durante os seus 1000 anos de reinado,
teve como uma missão principal destruir todas as religiões do Império Final, porque ele queria ser o único Deus a ser adorado. O Caesar, que é o meu personagem favorito desse primeiro livro, ele é meio que um especialista em religiões antigas. E os questionamentos e resposta para os mesmos que ele proporciona é muito interessante. Ele diz acreditar em todas as religiões que ele conhece, e ele faz questão de mostrar toda a beleza e aprendizado que você pode ter em cada uma delas. Eu gosto muito de ver como o autor ele aborda esse tema durante o livro, e ele me fez pensar muito na questão por que a gente acredita no que a gente acredita. Lendo esse livro, eu me questionei sobre muitas coisas que eu acreditava, e quais eram as fundamentações delas e verdades por trás das tradições. No livro, o Senhor Soberano é Deus, então você tentar destruir o seu império seria errado? Assim como as personagens do livro faziam alguns desses questionamentos, eu fiz também sobre a minha vida. O que na vida é certo e errado? E o que fundamenta essas verdades? Foi uma leitura que definitivamente me fez filosofar bastante, eu pensei muito, eu refleti muito, e eu tenho certeza que foi muito ganho pessoal que eu tive, muito além só da história. Outro tema legal é a questão da confiança e da amizade, que ele é muito bem desenvolvido no livro, como eu falei sobre a Vin, e também sobre alguns outros personagens, e também me trouxe várias lições que eu pude aplicar para a minha vida. Então, no geral, foi uma leitura que, além de eu gostar muito de ler e me divertir lendo, ela me ajudou também. E além de tudo, o autor ainda faz várias críticas sociais durante os livros de uma forma bem lúdica. E se você já leu, eu quero saber quais são as suas opiniões sobre essas críticas, o que você gostou, quais foram as referências que você pegou e o que você entendeu disso tudo. Então deixe suas opiniões, críticas ou elogios aqui nos comentários do vídeo. Mistborn já está na minha lista de top 5 séries de fantasia que eu já li. E o Império Final, mesmo não sendo o meu livro preferido da trilogia, é um absurdo de bom. O único problema dessa série é que ela foi traduzida pela editora Leia, e a editora Leia ano passado anunciou que não publicaria mais aqui no Brasil os livros de Brandon Sanderson. E eu não tenho noção quanto tempo vai demorar até alguma outra editora comprar os direitos e traduzir de novo, ou talvez pegar a tradução da editora Leia para republicar os livros aqui. Mas enquanto isso, você tem duas opções para ler essa série. A primeira opção é se você tiver um celular, um computador ou um e-reader como o Kindle, você pode comprar pela Amazon a trilogia traduzida por um preço bem acessível. E a segunda opção é se você fala inglês razoavelmente bem, você pode comprar os livros na versão física em inglês ou digital. E uma das vantagens disso é que a escrita de Brandon Sanderson ela é bem simples, então você não precisa ter um inglês fluente para entender o que está acontecendo. E os benefícios vão muito além só da leitura e de você ler uma história legal. Você ainda melhora o seu inglês e aumenta o seu vocabulário na língua, o que é bem legal. Então se você ficou com vontade de ler, tem essas duas opções, e eu te garanto que você vai gostar muito e não vai se arrepender. Mas se por algum acaso você achar o livro físico traduzido, vale muito a pena comprar também. Se você ficou com vontade de ler o Império Final e a trilogia Mistborn, eu vou deixar os links para comprar os livros aqui na descrição do vídeo. Comprando por eles, você ajuda muito a apoiar o canal. Se você quiser conversar sobre seus livros de fantasia favoritos ou sobre filmes, séries, qualquer coisa do gênero, vem participar do meu servidor do Discord. O link também vai estar aqui na descrição e lá tem chats com e sem spoiler de basicamente tudo que engloba o gênero, então só vem participar. Eu posto vídeo todos os sábados ao meio-dia, então já ativa o sininho para ser sempre o primeiro a chegar aqui. O meu sonho de consumo e de leitor é ver todos os livros do Brandon Sanderson sendo traduzidos para o português para alcançar um público maior aqui no Brasil e para que todo mundo possa ler as obras maravilhosas que ele escreve. Os livros dele são fundamentais para o gênero da fantasia, e eu não duvido nem um pouco que daqui a uns anos eles já serão considerados clássicos. Então se você quiser, já começa por Mistborn, eu te garanto que você não vai se arrepender. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Boa viagem entre mundos, qualquer que ele seja.